Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que este dia seja de muitas bênçãos na sua vida. Eu quero meditar com você nesta manhã um texto de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23, que diz: Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitastes a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. É interessante nós observarmos aqui, nesse texto, é claro que tem o contexto, tem o pós-texto, mas aqui está tratando sobre Saul. E é muito interessante nós observarmos que a rebelião, a Bíblia diz que é como o pecado de feitiçaria. É isso que a palavra diz a respeito dos rebeldes. Quando nós estudamos as Escrituras, não encontramos, em toda a Escritura, nós não encontramos outro tipo de transgressão que seja tratada com tanta severidade como a rebelião. E é interessante a gente observar que a rebelião ela é tão contagiante, ela é tão perigosa, que Deus, na sua eterna graça, na sua eterna misericórdia, na sua eterna justiça, decidiu tratar a rebelião com muita severidade. É interessante observarmos que a rebelião ela não só acontece quando alguém se levanta frontalmente contra o Senhor. Todas as vezes que um homem se opõe às pessoas constituídas por Deus, a uma visão divina, é tratado como rebelde. Todas as vezes que alguém se levanta contra uma autoridade, a Bíblia o trata de rebelde. E Deus, na sua justiça, ele não tolera a rebelião. Porque ela questiona a base de sustentação ou a base que sustenta o universo. E qual é a base que sustenta o universo? O senhorio de Deus, o senhorio de Cristo. Se há algo que Deus não pode abrir mão, é do governo dele. O governo dele sobre todas as coisas. Ao criar o homem e colocá-lo lá no Jardim do Éden, Deus teve um propósito com isso. É fato que ele teve propósito. Ele criou o homem, colocou no Jardim do Éden e disse: olha, aqui você pode desfrutar de tudo que a terra produz. Mas o Senhor deixou muito claro que a única condição para que ele permanecesse bem, para que o homem permanecesse bem, era que Adão e seus descendentes se sujeitassem a Deus. E a gente vê Deus colocando lá no Éden a figura de uma árvore do conhecimento do bem e do mal. E Deus colocou essa árvore no meio do jardim. E com esta árvore produzia fruto. E o fruto desta árvore, Deus proibiu do homem. O homem aproveitar dele. Este fruto, esta árvore, era o ícone, vamos chamar assim, da autoridade de Deus, que estava lá no meio do jardim. Era um aviso para o homem, e o homem deveria entender o que Deus estava dizendo através daquela árvore. Dá para nós entendermos mais ou menos assim, que ao Deus falar isso para Adão, ele estava dizendo para Adão: você, Adão, pode dominar sobre tudo, mas quem manda em você sou eu, o Senhor.
Então você precisa entender que todas as vezes que você olhar para esta árvore, que está no meio do jardim, para olhar para o fruto que ela produz, você não pode nela comer o fruto, você não pode desejá-los. Por quê? É muito interessante isso. É muito importante. Você não pode. Porque todas as vezes, era a mesma coisa de Deus estar dizendo assim, Adão, lembra, aqui está a minha autoridade. Tem tudo no jardim para você participar. Tem tudo no jardim para você desfrutar. Eu preparei tudo, não esqueci de nada, diz Deus para Adão. Agora, da árvore que está no meio do jardim, olha, você não vai comer deste fruto. E o mais interessante também é que ao comer daquele fruto, Adão e Eva, eles estavam insurgindo contra Deus, proclamando a sua independência e, como resultado, receberam a maldição do pecado. Não somente sobre si, mas sobre toda a raça humana que os seguiu. Por isso é que imediatamente Deus tomou a decisão de tirá-los do jardim do Éden. Imediatamente. Deus não suporta os rebeldes. Deus não suporta aqueles que decidem ser do contra. Portanto, nesta manhã, vamos observar algo. Deus não tolera a rebelião. Deus não tolera ver um homem ou uma mulher se levantar contra a autoridade por ele constituída. Então pensemos nisso neste dia e que a graça de Deus não falte sobre a sua vida hoje e sempre.